Vamos ter uma palavrinha de oração antes da gente começar nosso estudo de hoje? Querido Deus, nosso Pai, louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque o Senhor é bom, porque a Sua misericórdia dura para todo sempre. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo precioso de abrirmos a Tua palavra e entendermos um pouco nesta noite, Senhor. Nos ajude a compreender, nos ajude a crer no que o Senhor está dizendo para nós, Senhor. Que a Tua palavra seja viva em cada coração aqui. Que haja transformação, que haja arrependimento, que haja reconhecimento, ó Deus, que só o Senhor é Deus, que o Senhor é o nosso Rei, e que possamos estar com os nossos corações e atitudes, reverenciando o nosso Rei Jesus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, na aula passada, né? Porque eu andei faltando, né? Fiquei doente, né? Então, a gente estava vendo sobre algumas profecias a respeito do Messias que havia de chegar, e olha que a semana que vem a gente já vai entrar em João Batista, se Deus quiser. Né? Então, nós vimos algumas profecias referentes ao nascimento, à morte de Jesus, a sua vida. A vida de Jesus foi profetizada muitos e muitos anos antes dele nascer. Né? Por exemplo, Jeremias, que viveu 600 anos antes de Cristo, predisse que as crianças iam morrer. Quando Jesus nasceu, crianças morreram? Muitas, né? Muitas morreram na tentativa de matar o Salvador. Daniel, 530 anos antes de Cristo, profetizou também quando ele iria nascer, né? E quando é que ele iria morrer. Também o profeta Oséias, 710 anos antes de Cristo, Oséias profetizou a fuga para o Egito. Lembra quando Jesus tinha em torno de 2 anos, que Herodes ordenou a matança das crianças? Então, os seus pais, né, principalmente José, foi para o Egito para fugir, né? Para fugir da ira do Herodes e preservar a vida de Jesus. Miqueias, que eu não anotei aqui, mas a Wande achou uma data aí. Colocou no papel, né? 700 e alguma coisa. 700 alguma coisa por aí, né? Também profetizou a respeito de Jesus, né? Escreveu em qual cidade
o Salvador iria nascer. Um texto muito conhecido nosso, né? E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, né? Então, ali Jesus iria nascer. Zacarias também profetizou, 539 a.C. Zacarias também escreveu que o Salvador entraria em Jerusalém, montado num jumentinho, que nunca fora montado antes. E isso aconteceu com Jesus? Jesus entrou montado no jumentinho em Jerusalém? Sim, né? E também profetizou que este Salvador ia ser vendido por somente 30 moedas de prata, uma linharia, né? Muito barato. Jesus foi vendido por um preço muito barato, talvez o preço de um escravo, né? Então, hoje nós vamos caminhar um pouquinho para frente. Hoje eu vou falar bastante, porque tem muitas coisas assim que a gente precisa de entender, né? Vocês sabem o que era a sinagoga? Quando a gente vai ler o Novo Testamento, fala muito de sinagoga, né? Fala muito de sinagoga. Fala muito de... dos escribas. Vocês lembram o que é os escribas? Nós vamos abordar hoje. E fala dos fariseus. Quem são os samaritanos? Quem são os samaritanos? Então, isso que nós vamos ver hoje, para clarear a nossa mente, para a gente entrar no Novo Testamento, né? Ninguém pode ler os profetas sem reconhecer que de um Deus que se ira, que odeia e julga o pecado. Eu estou lendo os profetas agora, é impossível a gente ler os profetas e não reconhecer que Deus se ira contra o pecado e que Ele castiga todo o pecado. Porém, o julgamento não é a única mensagem dos profetas, não. Os profetas também, né, tinham outras mensagens, né? A mensagem de julgamento tem o objetivo de fazer com que o homem creia em Deus e se arrependa dos seus terríveis pecados. Então, quando era profetizado um mal, um castigo sobre o povo, é para que o povo se arrependesse, né? E voltasse atrás, né? E tomasse novas atitudes. Em Ezequiel 33:11, a gente nem vai projetar lá, porque é um versículo muito conhecido, eu tenho a impressão que os irmãos sabem de cor, né? Diz assim, ó: não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque haveis de morrer, ó casa de Israel? Então, a mensagem dos profetas deveria ser uma mensagem de arrependimento também, né? A mensagem dos profetas chega a nos dar arrepios. Eu fico arrepiada, gente. Vocês, quando estão lendo os profetas, ficam arrepiadas, ficam até com medo, né? Então, quando nós levamos em consideração a condição moral e espiritual da nossa sociedade, né? Parece que de uns anos para cá a coisa piorou muito, né? E por que não dizer das igrejas também, a condição moral e espiritual, né? Temos à nossa disposição tanto conhecimento de Deus, de sua palavra. No entanto, estamos nos tornando uma sociedade cada vez mais ímpia, mais cruel, né? Então, o ego, o dinheiro, as coisas, prazeres carnais, né? Os prazeres carnais, e até mesmo o próprio Satanás tem se tornado o centro de nossas vidas. Sabemos que Deus não permitirá que isso continue. Deus ainda vai dar um basta nessa situação. No tempo dele, ele trará o julgamento rápido e certo sobre a nossa sociedade, exatamente como fez com Israel e também com seus vizinhos pagãos, né? Aquelas nações pagãs que rodeavam Israel também, né? Que coisa terrível, né? Será que aqueles que já tiveram um bom conhecimento de Deus, mas mesmo assim o rejeitaram e ainda encorajam outros a fazer o mesmo? Vocês já presenciaram isso?
gente que tem conhecimento de Deus, que tem a Bíblia em sua casa, que já frequentou uma igreja, né? Eles ignoram esse conhecimento de Deus e andam conforme seus próprios pensamentos e ainda encorajam outros a fazer, né? Então, essas lições são imensamente oportunas para o nosso conhecimento. O tempo está passando e chegando um dia em que a igreja será arrebatada da terra. Hoje foi lido aqui um texto de Apocalipse, né? Um dia a igreja será arrebatada e esse dia está chegando. Será que nós estamos atentos? Atentos a sinais? Ansiando a vinda de Jesus? Querendo ver Jesus descendo, né, nas nuvens para nos levar? Então, nós não sabemos o tempo de Deus. A gente não sabe quanto tempo vai demorar. Mas sabemos que Ele nos deu uma tarefa para ser cumprida enquanto Ele não voltar. Vamos ver essa tarefa? Atos 1, 7 e 8. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Agora vamos ler o próximo juntos, o versículo 8 juntos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Desafiador, né? Muito desafiador. Então, isso é para nós, gente. Levar essa mensagem até os confins do mundo, isso é para nós. Assim como foi por os primeiros crentes, os primeiros cristãos, foram para os apóstolos, ainda está valendo para nós hoje, né? Se pertencemos a Cristo, nós temos o Espírito Santo e recebemos o seu precioso Evangelho. Para que é? Para nós compartilharmos com outros, até que todos tenham tido a oportunidade. Até aqueles povos remotos, né? Pequenos, remotos, que ninguém nem sabe muitas vezes que eles existem. É nosso dever ir lá e anunciar o Evangelho. Agora nós vamos para a letra B, aí na folha, na apostilinha de vocês aí, né? A atitude de Israel para com Deus, para com seus profetas e também a mensagem dos profetas, né? Como é que Israel reagia a essas mensagens dos profetas? Vamos ver, né? Sempre houve alguns israelitas que criam em Deus e nas mensagens dos profetas. No meio de todo aquele povo incrédulo, né? Povo que era cruel, que não obedecia a Deus, que não cria em Deus, tinha sempre um grupinho que cria, né? Chamado remanescente fiel. Em toda a história do povo de Israel e na história da igreja também, sempre teve um remanescente fiel. Porém, a maioria dos israelitas recusava obedecer às ordens de Deus. Eles perseguiram e mataram os profetas de Deus. Eles continuaram adorando os ídolos. Então, eles seguiam as práticas perversas das nações vizinhas. Eles aplaudiam, eles imitavam, eles adoravam ídolos, né? Muitos continuavam indo no templo para adorar o Senhor, para cumprir as cerimônias e para oferecer sacrifícios, mas não obedeciam a Deus na sua vida diária. Então, vocês podem imaginar alguém que adora a Deus e também adora ídolos? E que também serve a ídolos? Vocês podem imaginar alguém assim? Que vem aqui na igreja, adora a Deus, mas fora daqui também tem essas outras coisas, né? Pois é, o povo de Israel era assim, né? A maioria, não o remanescente fiel. Eles diziam muitas coisas bonitas para Deus, né? Mas ele não aceitava o que dizia, porque sabiam que eles não eram sinceros. Aquele povo cantava aquelas lindas melodias, mas as suas vidas não condiziam com aquilo. Vamos ver isso aqui? Vamos confirmar? Isaías 29, 13. Vamos ver o que diz Isaías. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim
e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Então, aprendeu uma coisa, faz aquilo maquinalmente, sem aquilo mexer com a sua vida, sem aquilo mexer com seus pensamentos, sem aquilo mexer com as suas atitudes, né? Então, vamos fazer uma consideração. Talvez alguém na igreja tenha te ofendido, né? Causado em você alguma amargura contra Deus e contra a igreja. Vocês já passaram por isso? Eu já. Fiquei muito amargurada, né? Porque a pessoa me ofendeu profundamente. Você pode dizer assim mesmo: ah, mas eu não volto mais nessa igreja, não. Eu não volto, porque aquele povo lá tudo hipócrita. Eu não volto, né? Vou mudar de religião. Se essa igreja é assim, eu não quero mais saber dela. Então, né? Deus também detesta esse tipo de religião. Deus detesta. Mas não deixe que um falso adorador te impeça de crer em Deus e de chegar a conhecê-lo como Ele é. Não permita que ninguém e que nem nada que aconteça na igreja te impeça, né, de chegar e conhecer a esse Deus que não mente, esse Deus que é sempre fiel e verdadeiro, esse Deus que nunca muda, esse Deus que é amoroso, bondoso, misericordioso. Ele também é santo e justo e castiga o pecado. Deus cuidará dos pecados dos falsos adoradores. Não precisa da gente cuidar. A gente não precisa de confrontar e de ficar, né, com essa pessoa que nos ofendeu. Deixa nas mãos de Deus, que Deus vai cuidar disso, né? Então, nós podemos descansar e confiar que Ele cuidará daqueles que estão nos ofendendo. Tem alguém te ofendendo aqui? Não deixe de vir à igreja, não deixe de adorar a Deus, não deixe de ler a sua palavra, não deixe de crer na sua palavra, não deixe de orar. E deixa isso nas mãos de Deus. Porque, como José, né, meu personagem preferido do Velho Testamento, que quando os irmãos que venderam ele ficaram morrendo de medo dele, ele disse, vocês lembram o que ele disse? Ao Senhor pertence a vingança, não a mim. Eu não vou vingar de ninguém, porque o Senhor vingará por mim, né? Então, o fato é que não podemos enganar a Deus. Não adianta a gente querer enganar a Deus, né? Vamos ver 1 Samuel 16, 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração, né? Então, nossos corações é que tem que ser sinceros diante de Deus. A gente não vai prestar conta dos erros dos nossos irmãos. Nós vamos prestar conta dos nossos próprios erros. O Senhor vai ver o nosso coração, né? E então, o homem só pode ver o exterior, né? E pode ouvir o que falamos. Então, mas Deus vê lá dentro, vê o íntimo, vê o intento do coração, né? Então, Deus vê os nossos pensamentos e os nossos corações. Vamos ver outros 2 versículos. Isaías 64, 6 e Romanos 3, 23. Primeiro, Isaías 64, 6. Vamos ler juntos? Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Agora nós vamos ler um versículo muito conhecido, que eu acho que os irmãos não precisam nem de ler, né? Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Então, eles sabem quem nós realmente somos por dentro. Vamos ler outros versículos. Efésios 2, 8 e 9 e Tito 3, 5. Vamos juntos? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus,
não de obras, para que ninguém se glorie. Agora, Tito 3:5. Juntos, vamos lá? Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, ele nos diz que ninguém pode agradá-lo através do que faz, né? Então, a gente não pode agradar a Deus pelo que fazemos. A maioria dos sacerdotes, reis e líderes do povo de Israel eram maus, não confiavam no Senhor, não obedeciam os seus mandamentos. Vocês podem imaginar? Os reis, né? E os sacerdotes não eram assim, né, que confiavam inteiramente no Senhor, né? Agora nós vamos para a letra C. Nós vamos ver um pouquinho sobre os falsos profetas, porque nós vimos que tinha os profetas de Deus, né? Que anunciavam castigos sobre o povo que desobedecia, mas também profetizava coisas do futuro, como a pessoa de Jesus, né? O nascimento de Jesus. E agora nós vamos ver sobre os falsos profetas. Mas além dos falsos profetas enviados por Deus, havia também profetas falsos, que diziam mentiras a Israel. Vocês lembram de algum? Vocês lembram do nome de algum profeta falso? Quem? Judas. E Balaão. Vocês lembram de Balaão? Aquele que a jumenta falou? Ele era um falso profeta também, né? Então eles se diziam mensageiros de Deus, mas, na verdade, eles eram servos de Satanás. Diziam mentiras ao povo, dizendo que tudo estava bem e que Deus não iria castigá-los. Principalmente os reis, né? Quando eles iam para a guerra, assim, aqueles reis que não eram tão tementes a Deus, eles consultavam os falsos profetas, porque os falsos profetas profetizavam coisas boas para eles. Enquanto que os verdadeiros, né, aqueles que a gente viu ali que estava sendo apedrejado na figura, né, diziam o que Deus mandava dizer, né? Então, existia também os profetas falsos. Então, eles se diziam mensageiros de Deus, mas, na verdade, eles eram servos de Satanás. Diziam mentiras ao povo, dizendo que tudo estava bem, mas isso não era verdade, né? Vamos ler esse texto de Jeremias 6, 13 e 14. Vamos ler comigo para a gente ficar mais animado, né? Para ninguém dormir. Jeremias 6, 13 e 14. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Então, esses eram os falsos profetas. Profetizavam coisas boas, mas não era isso que Deus queria que profetizasse, né? Então, agora vamos para a letra D, aí da folha, né? Da apostilinha de vocês. O julgamento de Deus sobre Israel. Quem lembra que era Israel? O reino foi dividido. Reino do norte e reino do sul. Quem lembra disso? Depois que Salomão faleceu, o seu filho teve um desentendimento e ele ouviu o conselho dos jovens, não ouviu o conselho dos mais velhos, e o povo do norte, né, que moravam mais a norte, 10 tribos que moravam ao norte de Israel, reclamou com ele, né, e ele... porque os impostos estavam muito altos. Então, eles foram pedindo que ele tivesse misericórdia. E aí, esse rei, Roboão, eu acho que é Roboão. E, então, ele consultou os idosos, né? As pessoas mais velhas, os conselheiros, né? E ele falou: olha, alivia a mão, né, dos impostos, ameniza a vida desse povo. Mas aí ele foi consultar aqueles jovens que cresceram com ele. E o que eles falaram? Não, pelo contrário, coloca mais imposto, né? E aí o povo se rebelou
e aí o reino se dividiu. Então 10 tribos ficaram ao norte, chamado tribo de Israel, e 2 tribos ao sul, chamado Judá. Então, reino de Israel ao norte, com 10 tribos, reino de Judá ao sul, com 2 tribos. Então, o julgamento de Deus sobre Israel, quer dizer, ao reino do norte, tá? Mas Deus é paciente, né? Ele não castiga na mesma hora, né? Assim, imediatamente, não. Israel não creu que Deus permitirá que seus inimigos tocassem sua terra e os levassem como escravos, cativos. Essa era a profecia. Mas eles acreditaram? Não. Eles não acreditaram. Não, Deus não vai fazer isso com a gente. Deus é bom. Deus é amor, né? Não vai fazer isso com a gente, né? Então, Israel não creu, né? Então, porque ele não creu, né? Ele não creu, e penderam para ídolos. O povo do norte pendeu para ídolos. Eles também não se arrependeram. Então, os assírios, tem um mapa aí na coisa de vocês, né? Os assírios o derrotaram e os levaram, os deportaram para a Macedônia. Vocês lembram lá onde era a Macedônia? No começo dos nossos estudos, a gente falou muito sobre a Macedônia, que é de onde veio Abraão, né? Então, acho que os irmãos devem ter em mente, né, onde fica a Macedônia. Então, os assírios os derrotaram e levaram eles, deportaram. Pegou o povo daqui e levou como escravo para a Síria, para a Mesopotâmia. Na aula passada, a gente falou, quando está falando dos profetas, falamos também de Jonas, do profeta Jonas, que foi lá para a Mesopotâmia, né, em Nínive, profetizar que Deus mandou ele. Então, esse daqui, esse fato de eles terem sido deportados para a Síria foi um pouco depois de Jonas, né? Então, eles foram deportados em 722 a.C. e Jonas profetizou em 770 a.C. Então, vamos dar uma lidinha para a gente entender essa questão deles terem sido levados cativos. Em 2 Reis 17, de 1 a 8. Esse daqui eu não vou pedir para os irmãos ler, não, porque a leitura é grande, né? São 8 versículos. Então, vamos lá. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria. Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém, o rei da Assíria achou Oséias em conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava tributo ao rei da Assíria, como dantes fazia, de ano em ano. Por isso, o rei da Assíria o encerrou em grilhões, num cárcere. Porque o rei da Assíria passou por toda a terra, subiu a Samaria e a sitiou por 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Assíria e os fez habitar em Ala, junto a Abor e ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Olha a idolatria aí, está vendo? Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Então, aqui nós vimos a conduta dessa nação, né, que era grande e poderosa. Era do povo de Deus, que Deus tirou poderosamente da escravidão do Egito, e agora eles estavam sendo levados escravos de novo, né, para a Mesopotâmia. Que triste, né? Que triste. Então, essas pessoas, elas adoravam um ídolo, e elas não conheciam também o Deus vivo e verdadeiro.
Muitas pessoas das 10 tribos de Israel, que não foram levados para a Síria, se casaram com os que tinham vindo de outros países, porque o rei da Síria levou cativo a maioria do povo, mas trouxe outros povos para habitar ali, né? Ali em Samaria. Então, o que aconteceu? O povo se misturou, né? Então, os descendentes desse casamento são os chamados samaritanos. Vocês já ouviram falar dos samaritanos? Lembra da mulher lá do poço, né? Que Jesus, a mulher samaritana? Então, ela era uma samaritana. Então, era uma nação que ficou misturada. Não era mais puros, como Deus queria que Israel fosse. Que não se casassem com pessoas que não eram do mesmo povo, né? Então, os samaritanos continuaram a adorar o Senhor? Sim, eles adoraram o Senhor, mas eles adoravam conforme as suas próprias ideias e não de acordo com o que o Senhor tinha mandado, tinha instituído. Além do mais, eles se recusavam a ir ao templo, né? Então, eles tinham um monte lá que eles adoravam e não iam no templo, conforme Deus queria, né? Porque o templo ficava em Jerusalém, ficava no Reino do Sul, no Reino de Judá. Então, por causa dessas coisas, Deus não aceitava a sua adoração. Por causa de tudo isso, Deus não aceitava a adoração dos israelitas, da nação de Israel. Mas será que é só o Reino do Norte que foi castigado? Mas e o julgamento de Deus sobre Judá? O Reino do Sul? É na letra E agora. Então, na letra E, o julgamento de Deus sobre Judá. Então, o povo foi levado cativo, o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia no ano 587 a.C., mais ou menos, tá? Então, bem antes do Salvador nascer, né? Vamos ver, então, essa situação. 2 Reis 25, de 1 a 12. Quem quiser comigo, lê, mas é grande. Sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. A cidade ficou sitiada até ao 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor. O rei fugiu pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército desse se dispersou e o abandonou. Então o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, o qual pronunciou a sentença. Aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista, e a ele vazaram os olhos. Ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. No 7º dia do 5º mês, no ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nabuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade e os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o mais da multidão, Nabuzaradã, o chefe da guarda, levou cativos.
Porém, todos os mais pobres da terra deixou o chefe da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. É até o 12? É, né? Então, aqui a gente vê outra situação muito triste, né? O reino de Judá, que era o reino do sul, né? Então, também, né? Então, eles também foram derrotados. Muitos foram mortos. E muitos foram deportados para a Babilônia, que a gente conhece um pouco da história, né? Então, o povo não creu e Deus o castigou. Todos os incrédulos serão castigados por Deus para sempre. Então, é fundamental que creiamos, né? Tá. Então, nós vimos que o reino do norte foi levado cativo para ser escravo na Assíria. O reino do sul foi levado também para ser escravo na Babilônia. Só que os do reino do norte se dispersou, mas o reino do sul eles voltaram, né? Então, vamos ver aí na letra F de vocês, o retorno do exílio na Babilônia. Então, depois de muitos e muitos anos que eles foram levados, né, para Nabucodonosor, para a Babilônia, sabe quantos anos? 70. Eles ficaram exilados 70 anos até voltarem, né? O povo de Judá, que estava na Babilônia, se arrependeu e pediu ao Senhor que os levasse de volta à sua terra. O Senhor ouviu os clamores e trouxe muitos deles de volta. Eles construíram os muros de pedras, né, em torno da cidade. Vocês já ouviram muito as histórias, né? De Neemias, de Esdras, de Zorobabel, né? Então são histórias conhecidas nossas. Então foi nesse tempo que o rei de Babilônia foi favorável ao povo de Deus, porque Deus ouviu a prece daqueles exilados. Então eles voltaram para reconstruir a cidade. Então eles reconstruíram não só os muros, mas também o templo de Jerusalém, né? Lá, eles trabalhando, reconstruindo o templo. Muito interessante essa história de Esdras, né, o que era escrivão, e o de Neemias. Então, é muito desafiador para nós esse período da história. Os israelitas que voltaram para a sua terra também receberam outro nome agora. Eles eram chamados eles eram tudo, como é que se diz? A tribo eles eram chamados, as tribos, como é que é? O reino do norte, Israel, o reino do sul, Judá, né? Então, eles foram chamados agora de judeus, nome este que ainda é usado para os descendentes desse povo. Quem nunca ouviu falar de judeu aqui? Ninguém, né? Todo mundo está canso de ouvir. Ligou a televisão, ligou o celular, pronto, está lá o povo judeu em destaque, né? Sempre, sempre em destaque. Então, agora, depois que eles voltaram do exílio da Babilônia, é que eles começaram a ser chamados de judeus, né? Então, o nome judeu provavelmente é por causa da tribo de Judá, né? De onde veio o Senhor Jesus. Os judeus continuaram a adorar ao Senhor, porém a maioria deles não faziam de coração. Eles iam ao templo fazer sacrifício, mas não criam que realmente eram pecadores e que necessitavam da misericórdia de Deus. 483 anos depois, mais ou menos, o Salvador seria rejeitado e morto, conforme as profecias que a gente viu na aula passada. Então, eles voltaram, aquele grupo que voltou, cria em Deus, voltaram, mas depois muitos não criam. Mas sabe de um detalhe interessante? Esse reino do sul nunca mais adorou ídolos, nunca mais tiveram essa queda para os ídolos, porque eles foram levados principalmente por causa da idolatria. Tá, então nós abrangemos um bom período da história. Agora nós vamos entrar no domínio grego, porque o domínio da Síria, depois o domínio da Babilônia, agora os gregos, né? Então o Senhor castigou novamente, permitindo que outras nações o conquistassem. Por quê? Porque eles não seguiam o Senhor, né?
Então, é na letra G, gente, de vocês aí, né? Então, depois de 330 anos que eles estavam de volta para Jerusalém, Alexandre Magno conquistou a Palestina. De novo eles são conquistados, né? Os gregos dominaram o país dos judeus e ensinaram-lhes a falar a língua grega. Então, eles eram judeus, eles tinham que aprender a falar a língua grega. O povo de Israel, contra a vontade, tinha que pagar imposto aos gregos. Eles tinham que pagar imposto porque os gregos dominavam sobre eles. Não levou eles cativos, mas cobravam impostos muito altos, que deixavam o povo pobre, né? Então, em sua sabedoria, Deus iria usar a língua grega para propagar a sua palavra pela maior parte do mundo civilizado. Em que língua foi escrito o Novo Testamento? Grego, né? Porque era a língua mais conhecida no mundo. Então, vamos ter aqui uma explicaçãozinha aqui. Apenas o Velho Testamento tinha sido escrito. Que língua é o Velho Testamento? Hebraico, né? Alguns desses livros estavam sendo traduzidos do hebraico para o grego. Por quê? Porque a língua mais falada no mundo na época era o grego. Pessoas de lugares distantes de Israel estavam sendo preparadas através da leitura da palavra de Deus para a vinda do Salvador. Então, tudo isso Deus tinha propósito. Deus usou toda essa situação na história, né, para que a palavra de Deus fosse difundida no mundo conhecido na época, né? Mais tarde, no 1º século depois de Cristo, quando Deus deu aos homens o restante da sua palavra, quer dizer, o Novo Testamento, fez com que ela fosse escrita na língua grega, que naquela época era falada em países, em povos muito distantes. Então, para que eles fossem alcançados, porque eles falavam grego, então a língua grega fez com que a palavra de Deus fosse muitíssimo divulgada. Mas os gregos também, um período passou, né? E veio outro domínio, os romanos. Quando Jesus nasceu, quem dominava? Os romanos, né? Então, depois de certo tempo, né, que os gregos dominavam, 63 anos antes de Cristo, então os romanos conquistaram os gregos. Consequentemente, o povo de Deus foi conquistado também. Por quê? Porque os gregos conquistaram o povo judeu. E os romanos agora conquistam os gregos, né? Então, os gregos dominavam em Jerusalém, agora quem é que domina? Quem domina agora são os romanos. Então, agora os impostos dos romanos eram altíssimos, né? Durante todo esse tempo, sempre havia uma minoria que esperava a vinda do Salvador. Como era chamado esse grupinho que confiava em Deus? O remanescente fiel. Em meio de tudo isso, tinha sempre o remanescente fiel. Nessa época aqui também tinha, né? Se alguém desobedecesse, era severamente punido, né? Pelos romanos. Os romanos mataram muitos judeus com a espada e a lança. E que mais? Um castigo horrível, o pior de todos que eu imagino, eles crucificavam as pessoas. Tanto que crucificaram o nosso Senhor, né? Eles crucificavam quem não obedecia ali rigorosamente. Os romanos adoravam deuses falsos, inclusive o imperador, né? O imperador César era adorado como se fosse Deus. Então, e César, né, que era o imperador romano, ele escolhia homens que governassem para ele os povos conquistados. Então, ali no meio do povo judeu, ele escolhia pessoas para que governassem ali também, né? Então, eles permitiam que os judeus continuassem adorando o Senhor indo ao templo. Então, o povo de Deus podia ir ao templo, podia adorar o Senhor, né? Porque no tempo de Esdras, Neemias e Zorobabel, o templo foi reconstruído. O povo podia ir ao templo, ele não proibiu. Mas
Então, mas eles eram muito humilhados, né? Porque eles não eram soberanos, eles eram dominados e pagavam altíssimo imposto. Porém, conforme a soberania de Deus, o governo romano trouxe alguns benefícios, muitos benefícios, né? Que a gente pode observar. Deus permitiu que os romanos construíssem excelentes e muitas estradas para interligar seu império, que era muito vasto. Então, o Império Romano dominava, né? O que eles fizeram? Muitas estradas, né? Quando a Priscila estava morando lá na França, aí ela foi visitar uma das primeiras estradas, onde o apóstolo Paulo passou, onde os cristãos passavam, iam e vinham, né? Principalmente o apóstolo Paulo, levando a mensagem. E a estrada está lá, pavimentada, até hoje, né? E a gente pode até visitar. Eu não tenho condições, mas eu gostaria, né? Então, Deus estava preparando para que o evangelho fosse levado a terras longínquas. Por quê? Porque tinha estrada, tinha acesso, né? Então, Deus se importa com todos os povos, com todas as nações, e quer que todas as nações, todos os povos, todas as línguas conheçam ao Senhor e obedeçam e creiam nele, né? Agora nós vamos para a letra I. Já estou terminando, viu, gente? Hoje está meio grandinha, né? Para a letra I. Então, a gente já entendeu sobre o reino de Israel, reino de Judá, domínio dos gregos, domínio dos assírios, dos gregos, dos romanos. E agora, e as sinagogas, que é tão falada no Novo Testamento? O que são as sinagogas? As sinagogas eram lugares construídos pelos judeus, onde se podia ler e ensinar as escrituras do Velho Testamento. Em virtude das perseguições, em virtude do cativeiro também, né, o povo judeu, principalmente do Reino Norte, né, eles ficaram muito espalhados pelo mundo, nunca mais voltaram. Os do Norte não voltaram, né? Assim como nação, eles não voltaram. Então, o povo judeu agora estava espalhado por muitos países do mundo. As sinagogas foram construídas, não apenas na maioria das cidades da Ásia Menor, da Grécia e da Pérsia, né? O norte da África. Então, onde tinha judeu, tinha uma sinagoga. Era uma construção, né? Que se fazia para o povo ir lá e estudar o Velho Testamento, para não se esquecerem da lei de Deus, né? Então, todos os lugares e países onde tinham judeu, eles continuavam lendo e estudando o Velho Testamento. Então, no último dia da semana, no sábado, né, que é o último dia da semana, os judeus se reuniam nas sinagogas e professores liam e ensinavam a palavra de Deus. Explicavam os escritos de Moisés e dos profetas. Mas, porém, muitas vezes, né, muitas das suas explicações não estavam muito de acordo com o que Deus havia escrito na Bíblia. Eles, às vezes, explicavam coisa que não era muito correta, né? A maioria dos judeus ia ao templo e ia também à sinagoga, mas não confiava verdadeiramente no Senhor, nem tampouco obedecia, a maioria. Eles se reuniam apenas como parte de deveres e hábitos culturais, não adoravam a Deus de coração. Ai, que perigo, né, gente? A gente vir para aqui para a igreja todo domingo, toda quarta, todo sábado que tem, né? Coisa, e fazer isso mecanicamente, por mero costume, né? Por mero costume, mas não verdadeiramente com os nossos corações voltados para o Senhor, né? Então, adorando verdadeiramente o Senhor. Então, a gente viu o que eram as sinagogas. Mas no Novo Testamento também a gente vai falar muito dos escribas. Quem eram os escribas no Novo Testamento, né? Os escribas eram os fotocopiadores. Era uma máquina de xerox que copiava a Bíblia, né? Então, no seu tempo, eles copiavam aqueles grandes rolos, eles copiavam. E eles vendiam para as pessoas que ensinavam nas sinagogas. Então, eles eram os copiadores da palavra de Deus, né, do Velho Testamento.
Contudo, sempre houve um pequeno número de pessoas que cria na palavra de Deus, dada através dos profetas. Quem eram eles? O remanescente fiel. Eles estavam esperando o Salvador que Deus tinha prometido para salvá-los de Satanás e do castigo pelos seus pecados. Ele sabia que ele viria no tempo exato, planejado por Deus. Essa minoria estava esperando o Salvador. Nós também, hoje, nós estamos assim, né? Esperando o nosso Salvador, que um dia virá para nos buscar, o nosso grande Rei, nas nuvens, para nos levar com Ele para sempre, né? Então, vamos considerar, com quem nós parecemos? Com aqueles poucos que sabiamente creram que era um remanescente fiel, ou a grande maioria, que não cria coisa nenhuma. Ia na sinagoga, quando não podia ir no templo, ia na sinagoga, mas ia no templo também, pelo menos de vez em quando, mas, na verdade, o seu coração estava longe. Ia por mera cultura, porque era cultura, era costume daquele povo ir ao templo, né? Então, partindo agora para a conclusão, ali na letra K, a rejeição de Israel nas promessas de Deus trouxeram profundo pesar e tristeza ao Senhor. Será que nossa conduta tem trazido profundo pesar, profunda tristeza ao nosso Senhor? Aquele é quem diz que é o nosso Senhor? Vamos ler Salmo 81, 13, 14 e 16. Salmo 81, para encerrar, viu, gente? Vamos ler comigo, para encerrar? Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Agora é o 14 e o 16. Vamos ler o 15. Vamos no 16. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Ah, se o meu povo me escutasse. Ah, se o meu povo cresce em mim. Ah, se nós crescêssemos em Deus. Será que a nossa igreja seria diferente? Será que esses bancos estariam todos cheios? Será que existiria fervor, né? Será que a gente estaria levando essa palavra nos lugares mais longe, onde é mais difícil da palavra de Deus chegar? Que Deus nos abençoe, que nós possamos refletir nessas coisas. Amém.